Boa noite, 247 Entrevista. Opa! Boa noite, doutor Nélio. Boa noite. Boa noite, Nélio. Boa noite, Seja Florestan. bem-vindo. Prazer em revê-lo. O prazer é meu. Muito bom ter você aqui, principalmente num dia como hoje, né? Onde a Hard se coloca como impossibilitada de ficar à frente da Lava Jato, né? Também depois das denúncias feitas pelo Tony Garcia. Então, vamos começar essa nossa conversa pela última informação que chegou essa noite, que é a questão do áudio, né, que foi apresentado, né, no TRF4 como prova de que o Apio não teria condições de poder continuar à frente, né, da Lava Jato. E ele ficou calado, né, não respondeu, ele estava em férias, e agora vem a público aí um áudio, né, analisado, quer dizer, uma análise feita na Universidade Federal de São Carlos pelo Pablo Arantes, né, que, de uma certa maneira, desmascara a fraude que foi esse áudio. Né? Aliás, um áudio que foi encaminhado, como disse o próprio Moro, ele encaminhou para o TRF4. O que isso representa? O fato de um ex-juiz levar um áudio que foi produzido por inteligência artificial para afastar um juiz do cargo com a apresentação desse áudio falso. Bom, antes de mais nada, é claro que tudo que provenha do ex-juiz Sérgio Moro, que já acompanha a atividade judicante, que hoje já não existe mais, percebia com toda clareza a inclinação dele e o descompromisso dele com fazer justiça. Me recordo de um programa que fiz com a sua participação, com Paulo Moreira, com Felipe Recondo, e foi em fevereiro de 2015. E eu afirmei, dentre outras manifestações, que o livro de cabeceira dele era o Mein Kampf, era o Hitler, e que ele tinha uma formação absolutamente incomparável com o Estado Democrático. Havia havido, inclusive, a suspeita dele, o impedimento dele e a incompetência, que sempre foi claríssima. Jamais poderia ter ocorrido processo atinente à Petrobras naquele fórum. Mais do que isso, já se viu posteriormente, e com uma clareza de luz solar, que ele estava mancomunado com o Ministério Público. Tudo que o Intercept devassou já se percebia. Bastava fazer parte de uma audiência para notar com toda a nitidez que ali havia um comando, uma orquestração, um dirigente máximo e alguns que eram, como que, por assim dizer, vassalos ou subordinados a ele. Eu participei de audiências, por exemplo, em que o réu que eu defendia, ele tinha ao lado 3 delatores, o juiz, o acusador principal, estava o Deltan, com mais 2 ou 3 daquela força-tarefa malsinada, que não tinha nenhum compromisso com legalidade, nenhum compromisso com prestação jurisdicional. A juíza Gabriela é conhecida. Por quê? Porque ela foi capaz de produzir uma sentença copiando e colando aquilo que dissera o juiz Moro, confundindo o sítio de Atibaia com o triplex, coisas assim inimagináveis. E como é que isso passou pelo crivo do tribunal recursal? Não há como se possa sustentar uma enormidade dessas. Com relação ao Eduardo Apio e tudo que está vindo à tona, é muito salutar saber-se que o CNJ já está interferindo no bom sentido de apurar, do ponto de vista correicional, como se passaram esses fatos, não apenas na 13ª Vara Federal do Paraná, como também na 8ª Câmara Criminal, Turma Criminal, do Tribunal Federal da 4ª Região, que é o de Porto Alegre. Pois bem, a mim não causa nenhuma surpresa que se possa cogitar
de procedimentos dessa natureza. Eu li o laudo a voo de pássaro, que chegou para mim há pouco, e o que eu pude inferir é que não se pode afirmar de modo algum que aquela voz fosse do juiz. No entanto, isso foi convolado na notícia ou em toda a balbúrdia criada pelo doutor Moro, como se fosse uma evidência do próprio juiz agindo de forma incorreta. Não há nenhuma positivação em relação a isso, e a conclusão primeira é que, no mínimo, houve assodamento, ou leviandade, ou má-fé, ou um pouco de cada um desses ingredientes, fazendo, na realidade, um cipual de ilegalidade, que é a marca característica do juiz Moro desde a sua investidura na magistratura brasileira. O outro que fazia par com ele, o Deltan, quando entrou ao Ministério Público, mediante concurso, não tinha nem idade para isso. Entrou com mandado de segurança e efetivou-se com base numa teoria esdrúxula do fato consumado, já que passou e exerce a função, fica nela mantido. Então, esses arautos da moralidade, de pés de barro, isso a nação já viu. É claro que eles estão submetidos a um julgamento histórico que já se fez, basta olhar com olhos de ver. Quem abrir os olhos vai verificar que ali se tinha tudo, menos justiça. Havia um estado de exceção, havia uma República de Curitiba, não a partir da Lava Jato, muito antes. Todos os procedimentos de delação, de colaboração, pelo que diz o Garcia, de infiltração, a lei nem tolerava isso, a lei não admitia isso. O juiz tinha que ser um ser alheio a tudo isso. Nós temos vários equívocos na legislação brasileira, até porque o Código de Processo Penal em vigor, pasme-se, ainda é o de Mussolini, é de 1941, não se modificou. Um juiz julga sozinho. Esses absurdos aconteceram também pela sistemática ainda em vigor, que atribui a um rapazola que faz um concurso, com pouco tempo de experiência, que ele faça artigos sobre mãos limpas, que ele estimule a publicidade opressiva, que ele faça vazar tudo, que ele crie a notícia de que alguém estaria fazendo uma delação para que outros se apressem em fazê-la, sem nenhum critério técnico, no sentido de dizer, olha, quem delatou, um terceiro, não pode se servir depois do mesmo advogado. Então, havia uma certa advogada, todos sabem o nome dela, eu não vou declinar, perder tempo, porque é desimportante, ela não tem relevo maior, mas ela era advogada de A falava de B, ela batia a porta de B falava de C, e assim sucessivamente. Inclusive, ao que se tem notícia, honorários de advogado eram pagos mediante recursos que teriam sido supostamente desviados. Não havia a chamada delação do século, também 77 ao mesmo tempo, feitas as delações em várias unidades da federação, com pessoas que não sabiam absolutamente nada da investigação, e viu-se agora no livro publicado pelo Emílio Odebrecht também por que razões e quais são os motivos que ensejam hoje uma luta para que se revejam acordos de leniência que eram forçados, eram colocados goela abaixo, ou aceita, ou simplesmente não sai da cadeia. Uhum. Eu me lembro do ministro Teori Zavascki, num certo habeas corpus no Supremo, ele afirmar que seria medievalesco, é textual, imaginar-se que as prisões eram feitas com o propósito de obter delações. Ele estava dizendo exatamente que era medievalesco. Uma forma de linguagem. Eu não diria, eu não afirmaria, para dizer e para afirmar. Ele sabia que era. Por que razão? O saudoso ministro Teori, que era um juiz de formação correta, eu o conheci ainda no Superior Tribunal de Justiça. Participei de inúmeros julgamentos com a atuação dele, o juiz correto. De repente, o juiz Moro, como que o desafia, e passam a veicular inverdades. Muitas vezes, os tribunais mantiveram inexato, invocava-se no Supremo a súmula 691, não se examinava a ilegalidade. No STJ tinha um desembargador convocado de Santa Catarina, Trisotto, que não julgava absolutamente nada, e o Gebran carimbava as decisões do Moro no mesmo dia. Então, isso era vendido no Jornal Nacional, era veiculado em várias emissoras e na grande imprensa, como sendo uma demonstração que vários examinaram, que aquilo passou pelo crivo de diversos tribunais. Inexato.
O Emílio conta nesse livro dele que umas alegações finais de 1.400 páginas dos réus, isso recebeu o tratamento do juiz numa sentença proferida 3 minutos depois. Então, o princípio do contraditório, ouvir a defesa, isso jamais existiu. Eu tive algumas altercações, das quais me sinto muito reconfortado, porque eu pude enfrentá-lo, eu pude dizer a ele verdades com as quais ele não estava habituado a ouvir, porque, lamentavelmente, o pragmatismo norteou muitas das defesas no nosso país na Lava Jato. Não teria prosperado esse procedimento abusivo e ilegal se, desde a primeira hora, em uníssono, como se fez no tempo da ditadura militar, 64, depois do AI-5, com a competência da Justiça Militar, os advogados tinham uma visão unívoca. Não havia possibilidade de se estimular o delator. O delator, submetido à tortura, em juízo, dizia que o que falara decorrera de uma pressão insuportável, muitas vezes levando a desaparecimentos, a mortes. O que houve foi uma sofisticação da tortura. A tortura feita de uma outra maneira, não mais com o comando do doicode, mas o comando feito pelo próprio Poder Judiciário, numa simulação de justiça, num espetáculo dantesco, inimaginável, que se fosse contado numa telenovela, ninguém acreditaria. Numa ficção, não, isso jamais poderia ter ocorrido. E tudo isso aconteceu. Então, o que virá à tona, e eu acho que a gente tem que defender uma investigação profunda, uma investigação profunda de tudo que está sendo dito. Eu não sou investigador, mas evidentemente que nós temos que confiar na competência investigatória para apurar todos esses episódios onde se afirma no depoimento do Garcia que ele foi usado como se fosse uma espécie de agente infiltrado, que é uma figura que foi incorporada à nossa lei pela famigerada 12.850, que tipificou o crime organizado, que estimulou a delação, que fez disso um método de advocacia e passou-se a se dizer que é um meio de defesa. Não é, jamais será, desenganadamente não pode ser admitido como tal. É preciso que a advocacia brasileira reveja a sua posição de tolerar, de admitir que esse caminho seja aceitável no Estado democrático de direito. A polícia é que investigue. As pessoas não têm que ser incentivadas à alcahuetagem. Isso é coisa do fascismo, do nazismo, contra o cigano, contra o judeu, contra o negro, contra o índio. É preciso dar um basta. Os advogados precisam voltar àquela imagem do Sobral Pinto. Não é profissão de covardes, não é profissão para covardes, não é profissão para pusilânicos, não é profissão para aqueles que querem se locupletar com ganhos fáceis e a dignidade posta em nível o mais baixo possível e imaginável. Doutor Nélio. Desculpe, Florestan, desculpe, Sara, eu me estendi um pouquinho. Não tem problema, mas não. o advogado tende a falar e desabafar. Deixa eu só explicar uma coisinha para o senhor. O senhor está olhando para baixo. O senhor acho que deve estar com um computador ou celular e está se vendo olhando para baixo. Agora então, está olhando para frente. Olha só, aí, eu sou muito fraco nisso. Pedi ajuda de um colega de escritório e ele colocou aqui um equipamento que está me deixando meio tonto, porque ele fala para eu olhar para cá e eu vejo a imagem de vocês aqui. Eu tenho que encontrar uma forma de resolver essa história aqui. Isso ocorra. Está ok já? O ideal é que se olhe para você mesmo. Porque o conselho que me foi dado, olhe para cá. Como é que eu vou olhar para cá e não vejo vocês? Estou falando. Tem que olhar para vocês. Você faz o seguinte, olha, você olha para baixo quando eu estou fazendo a pergunta, depois quando você estiver falando, você olha para frente. Então tá bom. Tá bom? Okay. Agora assim eu concordo com tudo que você disse, né? Acho importante toda essa sua explicação, né? E gostaria de saber o seguinte, quer dizer, como é que ficaria agora a condução desse caso, né? Pelo próprio TRF4 ou pelo CNJ, né? Como é que fica? Bom, essa pergunta é daquelas difíceis de se responder, porque a gente está diante de uma situação inusitada. Ao que sei, esse cidadão Garcia tinha uma delação, essa juíza Gabriela teria revogado, haveria uma audiência, ela se dá como suspeita, afirmação que vocês me passaram agora, e em face disso tudo, o que eu noto com toda a segurança é que a gente está num contexto inteiramente fora de qualquer previsão normativa.
É claro que há de haver um juiz isento, não é possível que não se cogite mais de ter juízes em Berlim, juízes no Brasil, juiz em Brasília, o Supremo o demonstrou, não só em face do que se passou na tentativa de golpe do 8 de janeiro, como também na desconstituição por completo da farsesca Operação Lava Jato, com um juiz que, sem atribuição nenhuma, sem competência qualquer, suspeito, fazendo um jogo político, e sai do seu tribunal, sai da sua corte, assume a condição de ministro de Estado, e viu-se o que se viu. Depois tenta ser candidato para São Paulo, não pode, vai para o Paraná, consegue, tem um mandato, evidentemente, que há de ser questionado, já está sendo na Justiça Eleitoral, mas o problema hoje talvez seja muito mais de ordem penal do que de ordem política, porque a se comprovar o que se afirma, e se isso vier com a evidência de uma prova contundente, não haverá perspectiva que não seja aquele destino que ele determinou para tantos desditosos, infelizes, que foram ter ao cárcere e dali só saíam, se delatassem alguém. Pior, ele não tem nem quem delatar, nem que ele queira. Nem o remédio que ele usava, que era um veneno, lhe servirá. Eu vejo a perspectiva dele, eu o chamei numa entrevista que dei ao 247 em janeiro de 22. Ele foi capa da Veja como se fosse a alternativa da terceira via. E eu dizia que ele tinha que ser tratado com base naquele discurso de Ulisses Guimarães, da Carta de 88. Quem trai a Constituição, trai a pátria. Ele traiu o tempo inteiro, desde o primeiro dia da sua judicatura, a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã, que para ele é um pedaço de papel que ele manipula como bem entende. Como Código Penal brasileiro, ele usou a seu talante, a seu alvedrio, como bem entendeu, a seu bel prazer, criou um código que não existe, estabeleceu penas, o principal réu dele era o ICEF, condena 100 anos, fica 2 anos, na cadeia meio que a serviço, porque é evidente que ali existia uma cumplicidade, semelhante a essa que o Garcia revela. É impossível não imaginar isso. Eu tive um cliente, que era um dos diretores da Odebrecht. Eu tive vários clientes, deixei de ter todos, porque o caminho da delação se apresentou, e eu jamais tolerei, jamais indiquei, jamais estimulei, jamais endossei, e sempre disse, olha, não é o caminho, eu não posso interferir, mas prendiam famílias, ou ameaçavam, pelo menos. Eu fui advogado do Paulo Roberto Costa, assim foi. Eu fui advogado do Fernando Soares, que chamavam de Fernando Baiano, a mesma coisa. Eu fui advogado de vários diretores da área internacional do Odebrecht, inclusive do diretor de infraestrutura, o Benedito Júnior, que, no dia da sua prisão, em que lugar na cela ele foi colocado? Do lado de quem? Youssef. Quais os conselhos que lhe passavam? Mude de advogado. Seu advogado não é bem aceito aqui. Ele cria muito caso. Tem que ser habilidoso com o juiz. Isso me foi narrado, isso é fato. E com toda a dignidade, evidente que o meu cliente continuou por mim patrocinado. E no depoimento, algumas barbaridades vieram à tona também, com nomes que eram negritados, sobre os quais não se queria nenhuma resposta. Então, a investigação totalmente viciada. Esse dia, então, foi uma balbúrdia, foi o mesmo dia da prisão também do publicitário João Santana. Aquilo ali, quando a gente saía, vinha a mídia e fazia indagações, e eu dizia, eu vou falar o quê com vocês? O que eu disser não vai ser publicado. Vocês só têm o diário oficial, que é o do juiz. O advogado não tem espaço algum. O que a gente fala não tem nenhuma importância. E foi esse modo de encurralar, de colocar todos contra a parede, que fez com que houvesse o convencimento. Eu lembro O caminho era a alternativa. Nunca foi. Tivessem resistido, isso não teria chegado onde chegou. Chegou, mas vai se corrigir. Eu lembro, Nélio. Acaba com o Holocausto, acaba com outras tantas barbaridades, mas nós temos que ter realmente uma voz de resistência e de coerência com aquilo que é o propósito da profissão. O advogado tem que estabelecer uma barreira contra os ardores punitivos, particularmente quando isso se faz à margem da lei, rasgando-se vilipendiante a Constituição Federal do Brasil. Nélio, caiu? Oxe, caiu. Ué? O Nélio caiu.
Acho que ele Bom, voltou. Acho que caiu, mas só para se despedir, né? Porque já está na hora. Deixa eu ver. Doutor Nélio, Oi, está me ouvindo aí? estou perfeitamente. Para encerrar, rapidinho. Eu não sei se o que eu falei saiu ou não sei. Não, saiu tudo que o senhor falou. Né? Inclusive, eu lembrei do Silvio Rocha, né? o juiz, né? Que aconteceu a mesma coisa. Ele participou de uma mesa com o Moro, ele fez acusações à Lava Jato, terminou, a imprensa toda foi no Moro e ninguém quis ouvir ele. Mas, enfim, para encerrar, a gente não deve fazer pré-julgamento. Mas se todas essas informações que vieram a público forem realmente válidas, ficar confirmado tudo que está sendo dito a respeito do áudio, a respeito das delações como foram arrancadas, né, das prisões irregulares, depois de tudo isso, prender um ex-presidente da República, né, que, enfim, é inimaginável. O que o senhor acha que vai acontecer se tudo for confirmado com o Sérgio Moro? Bom, virá uma denúncia contundente, dever, obrigação do Ministério Público, que não há o princípio da disponibilidade, a ação penal é obrigatória, se houver fato típico, antijurídico e culpável, ou seja, fato na lei definido como crime, tem que haver consequências em relação a isso. O nosso sistema inadmite aquilo que os americanos toleram, de decidir se vão processar ou não. Aqui não pode ser assim. Então, com isso posto, a ele há de se assegurar, sim, o que ele sempre costumou negar aos demais, direito de defesa, ampla defesa, advogado constituído, prisão cautelar em havendo absoluta necessidade, fora disso, aguardando-se o desfecho do caso, e o caso sendo corroborado com provas e evidências desse comportamento malévolo, criminoso, que a ele se atribui, o destino dele não será mais circulando pelos canais oficiais de Brasília, nem do Executivo, do Judiciário não mais, e sim será um candidato a ter as consequências que advêm daquilo que é o objeto do direito penal. O direito penal é o quê? Pena. O que é a pena? A resposta que a sociedade exige em função de quem transgride a lei. E se ele o fez como juiz, agrava-se sobremodo esse comportamento. Ele não é um qualquer. Ele é um magistrado, hoje um senador da República. Que exemplo ele deixa para o país? O pior possível. Então, uma condenação, desde que isso tudo seja comprovado, é claro que tem que ser uma condenação dura, severa, que marque efetivamente a reprimenda e a rejeição completa ao comportamento abusivo para que isso nunca mais se repita. Não é se repetir, não se deseja mais a Comissão da Verdade, que não se torture mais. Se dirá que nunca mais se processe alguém da forma pela qual se processou a República de Curitiba, sob o comando, sob o guante, sob o tacão do juiz, entre aspas, Moro. Muito bom. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada. Foi muito boa a sua entrevista. Espero revê-lo em breve, porque eu gosto muito dos seus comentários, das suas análises. Eu estava já sentindo falta das nossas conversas, né? Com o maior prazer. Estou sempre à disposição aí, sobretudo reconhecendo o magnífico trabalho que vocês têm feito na vanguarda de um jornalismo independente, indispensável para que se consolide o Estado democrático de direito. Eu agradeço a oportunidade a vocês, a Sara, a você, Florestan, ao Atushi, enfim, a essas pessoas que eu tanto admiro, tanto prezo e tanto respeito. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. E aí eu vou me despedir do Florestan também. Né, Florestan? Estou indo, então. Manda um abraço para o meu amigo Paulo Moreira Leite, que jogava futebol comigo no passado. Paulo jogava futebol, não acredito. Jogava bem, era bom jogador. Tchau. Valeu, Florestan. Tchau, tchau.